Olá, meus amores, como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui com a leitura do livro Uma Mulher Sábia, dando continuidade ao segundo capítulo, Seu Primeiro Amor. E eu vou continuar aqui de onde eu parei, a segunda parte que vai começar sobre nós iremos colher o que semeamos. Se você foi rebelde com seus pais antes de casar, você provavelmente se casou ou irá casar com um rebelde. Rebeldes, como diz Bill, procuram sua própria espécie. Eu imagino que essa seja a forma de Deus se certificar que vocês estejam sob o mesmo jugo, e é mais do que provável que seu marido tenha se tornado mais rebelde com as coisas do Senhor desde que você se casou com ele. Muitos homens irão se rebelar depois de casar, ao ponto de se rebelarem contra seu compromisso de ser fiel no casamento, como é o caso com muitos que, pela fé, acreditam na restauração de seus casamentos. Aquele que anda em integridade. Uma vez que você decida obedecer, Deus irá inclinar o coração do seu marido. O Senhor inclina o coração a todo o seu querer. Está em Provérbios 21, verso 1. Lembre-se, apenas aquele que anda em integridade será salvo. Provérbios 28, verso 18. Muitas mulheres dizem que não querem obedecer a seus maridos. Bom, então não fique surpresa com o fato dele também não obedecer. Aquele que está acima dele, que é o Senhor. Mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Não dê a desculpa de que seu marido não é cristão. Então você não tem que obedecê-lo. Procure nas Escrituras por essa exceção. Não está lá. Sofrendo injustamente. E se meu marido é mau ou até mesmo cruel? Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, desobedecendo, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis pacientemente. Isso é agradável a Deus. 1 Pedro 2, 18, 20. A palavra diz que nós, mulheres, temos um exemplo no Senhor e em sua vida. Ele nos pede para andarmos em seus passos, como veremos abaixo. Se você está numa situação abusiva, você encontrará ajuda no capítulo 4, bondade em sua língua. Obedecer ao invés de sacrificar. Debaixo da lei. Depois que você colocar Deus como o primeiro em sua vida e começar a obedecer àqueles que exercem autoridade sobre você, você deve abaixar os olhos à falsa doutrina que diz: eu estou salva pela graça, então tudo bem em pecar, porque eu não estou mais debaixo da lei. Juntas, vamos procurar as Escrituras para a verdade. Suas obras o negam? Eles professam conhecer a Deus, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16. Você faz o que sua palavra manda? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6,46. Permaneceremos no pecado? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Romanos 6, 1, 2, 15. Então, não é porque estamos debaixo da graça que iremos viver uma vida de transgressão. Fé sem obras é morta.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Está em Tiago 2, 14 e 26. As obras de Deus são os frutos da nossa conversão. Agora faça a mesma as seguintes perguntas. Minhas ações negam que eu sou uma cristã, uma seguidora do Senhor? A sua graça me dá licença para pecar, uma vez que eu estou perdoada? Já que eu sou cristã, tenho boas obras para expor na minha vida, além do meu amor pelo Senhor? Confesse seus pecados. Se você achou essas perguntas condenáveis, faça como a Escritura diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes sarados. Tiago 5,16. Eu nunca te conheci. Muitos acreditam que podemos viver da forma que quisermos e depois entrarmos no paraíso quando nós morrermos. Isso é verdade? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Obediência à sua palavra. A sabedoria clama na rua, nas praças, levanta a voz. Nas esquinas movimentadas ela grita. À entrada das portas, nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a estupidez? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei, e vós recusastes? Por que estendi a mão, e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos, se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1, do 20 ao 33. A obediência vem do coração. Viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Romanos 6,17. E novamente, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Obediência precisa ser provada. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. 1 Pedro 4,12. Obediência purifica sua alma, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. 1 Pedro 1,22. Obediência dá testemunho de quem seu Pai é. Dai-vos ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. Maligno,
andaram para trás e não para diante. Jeremias 7, do 23 ao 24. Sua desobediência realmente louva o perverso. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Provérbios 28, 4. As orações do desobediente não são ouvidas. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. Nosso exemplo é Cristo. Ele foi obediente até a morte. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Filipenses 2,7. Aprendeu a obediência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5,8. Ele foi obediente e submisso à sua autoridade. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 39 e 42. Você deve estar submissa à autoridade. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Efésios 5, 22 e 24. O segredo para o sucesso. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Salmos 25, 10, 14. Autocondenação. Infelizmente, a maioria de nós contesta ou questiona o verdadeiro significado dos ensinamentos do Senhor a respeito da submissão e obediência. O que Deus diz que é para nossa própria destruição. Evita discussões insensatas, genealogias e contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Tito 3, do 9 ao 11. Desviando-se para as fábulas. Ao invés de procurarmos a verdade, queremos que outros concordem com nossos planos, ideias ou decisões erradas, sentindo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se entregarão às fábulas. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Loucura para ele. Você pode estar tendo problemas para entender tudo o que as Escrituras dizem, mas eu garanto que você nunca irá entendê-las até que as obedeça primeiro. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Andar no Espírito. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 27. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5,25. Seja autodisciplinada. Na sua obediência à sua palavra, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem.
Salmo 32, verso 9. Obediência para sermos salvas de nossas provações. Lembre-se que apenas os livres de culpas serão salvos. Aquele que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Provérbios 28, 18. Deus observa e abençoa o que você faz, pois cada um retribui segundo as suas obras. Salmo 62, 12. Cuidado com a insensatez, e que jamais caio em insensatez. Próxima está a salvação dos que o amam. Salmo 85, 8, 9. É necessário sabedoria. Aquele que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Busque e siga a sabedoria. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28, 26. Se você não obedecer, ele irá te disciplinar. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, do 18 ao 17. Deus é fiel à sua palavra. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Salmos 89, 30 a 32. Vamos todas abaixar nossas cabeças e orar alto o Salmo 51. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Chegamos ao final do capítulo 2 do livro Uma Mulher Sábia. Que Deus abençoe o seu coração e que essa palavra possa crescer e florescer dentro de nós. Em nome de Jesus.